Parceiro, se tu achou a aula de ácidos fácil, né, que provavelmente eu já postei aí pra ti, imagine a aula de óxidos do filho. Eu acho graça dessas coisas. Bom dia pra você, boa tarde, boa noite, com cafeína. Vamos falar hoje sobre óxidos, mais uma funçãozinha inorgânica da Semana da Inorgânica do canal Peidinho da Química. Bora nessa? Primeiramente, o que é um óxido? Vamos lá. Um óxido, não é negócio, óxidos. Um óxido é uma substância bielementar que possui oxigênio. Ah, professor, como assim uma substância bielementar? Bi vem de dois, ou di, certo? E elementar de elementos, ou seja, um óxido possui dois elementos e entre um desses elementos é o oxigênio. Daí você difere-se de um óxido e de um sal. Qual é a diferença entre um óxido e um sal? Um sal, ele não é bielementar, ele é trielemental mais. O óxido não, obrigatoriamente ele vai ser dielementar, tá bom? Exemplos de óxidos, você tem a nossa querida água, H2O. A gente tem aqui o SO2, certo? SO2. Uma característica muito interessante entre os óxidos é que geralmente eles se encontram no estado gasoso, no estado de gás, certo? Isso é uma característica interessante entre os óxidos. Por exemplo, gás carbônico, né, ó, CO2, ele é encontrado no estado gasoso. O SO2, né, o dióxido de enxofre, entendeu? E, obviamente, por ser uma função inorgânica, eles fazem alguma coisa com água, mas neste caso aqui, eles não fazem nem dissociação nem ionização, eles reagem formando uma coisa que eu vou explicar já já, certo? Então, o óxido é uma substância bielementar que possui oxigênio. Beleza. Nós possuímos aqui dois tipos de óxidos, certo? Nós possuímos os óxidos, óxido molecular, e nós possuímos os óxidos iônicos. Vamos começar pelos óxidos moleculares. Beleza. Um óxido molecular, querido, geralmente um óxido ele segue a seguinte regra. Que regra, professor? Vai ser acompanhante e o oxigênio. Este acompanhante pode ser um metal ou um ametal. Se o acompanhante for um ametal, querido, esse óxido vai ser molecular, certo? Então, aqui, óxido molecular possui ametal como acompanhante, certo? Possui ametal como acompanhante, ok? Então, a regra aqui vai ser ametal mais oxigênio. Tá me compreendendo? Deu um engui aqui na minha coisa aqui. Ametal mais oxigênio, ok? E o óxido iônico? Iônico. Tem um acento no O ali, né? Vai ser o contrário, vai ser outra coisa, vai ser um metal mais o oxigênio. Né? O acompanhante não vai ser um metal, vai ser um metal. Então, possui metal como acompanhante, certo? Então, segue a regra metal mais oxigênio. Tá bonzinho? Beleza, né? Exemplos. CO2. Olha aí, olha. O carbono ele é da família 4A e tá todo mundo careca de saber que o carbono não é um metal, ele é um ametal. É só você olhar para a escadinha da tabela periódica. Da escadinha para a esquerda são os metais e da escadinha para a direita são os ametais. O carbono está na escadinha para a direita. Tá me entendendo? Então, o CO2, como o carbono é um ametal, esse daqui é um óxido molecular. Outro exemplo, Na2O. Ora, o sódio ele é da família 1A, é um metal alcalino. Então, o sódio é o acompanhante, por ele ser um metal, então esse daqui, o Na2O é um óxido iônico, certo? É um óxido iônico. Sem segredo, no secrets, man. Fácil demais. Aí detalhe, querida, que é o que vem a parte mais importante. Um óxido molecular, preste atenção, óxido molecular mais H2O vai formar o quê? Vai formar um ácido. Ou seja, o óxido molecular ele é chamado também como óxido ácido ou anidrido, certo? Um óxido molecular é chamado como óxido ácido ou anidrido. E o óxido iônico
mais H2O, ele vai formar o quê? Uma base. Ou seja, o óxido molecular em meio aquoso, né, em água, ele vai diminuir o pH. E o óxido iônico em água vai aumentar o pH. Talvez eu tenha falado errado, mas vamos de novo. O óxido molecular em meio aquoso, ele diminui o pH. Ou seja, o pH fica menor do que 7, até porque o meu fica ácido. E o óxido iônico em água, ele aumenta o pH. Então, o pH fica maior do que 7. O pH fica alcalino, certo? Beleza, então entenderam aí, né? Anidrido em água, óxido iônico em água. Então vamos para os exemplos. Ó. Por exemplo, ó, o CO2 mais H2O. Como é que eu faço essa reação aqui? É só somar tudo. Isso aqui é a mais fácil que tem. Soma tudo, ó. Tem quantos hidrogênios? Tem H2. Então você vai botar, ó, H2. Tem quantos carbonos? Um carbono. Você vai botar C. Tem quantos oxigênios? É só somar, ó. 2 do CO2 mais 1 do H2O. 2 mais 1, 3. Então fica H2CO3. Então, a reação entre o CO2 mais o H2O forma o H2CO3, que no caso é um ácido. Aqui no caso, óxido molecular. Vou até botar aqui, ó. Não precisa botar não. Aí o próximo que eu vou fazer, Na2O em meio aquoso, H2O. Como é que faz esse? Esse aqui você vai fazer o seguinte, você vai tirar as cargas de cada um, certo? Como assim? Vai fazer tipo a regra do abraço inversa. Esse 2 é justamente a carga do oxigênio, certo? E o 1 que está no oxigênio é a carga do sódio. Então fica como? Fica Na mais, certo? Na mais e O menos 2. Qual é a outra forma de você fazer isso? Só você saber quais as cargas de cada. Tipo, a carga do oxigênio é menos 2, ele é da família 6A. E a carga do sódio é mais 1, que ele é da família 1A. Beleza? Aí o que acontece? O Na+ é justamente o que vai virar a base. Aí eu te pergunto, qual é a base da família 1A? O que você precisa para ter uma base? Não precisa de um OH no final? Uma base em toda a substância em aquoso libera íons OH+. Então você vai adicionar um OH juntamente com esse metal. Então fica como? Como o íon da família 1A é mais 1, então é só você juntar o Na com o H, fica NaOH. Para finalizar, basta você fazer o quê? O balanceamento aqui, né? Só colocar um 2 na frente do NaOH. Então a reação entre o Na2O mais o H2O forma o 2NaOH. Detalhe, existe 3 óxidos que eles não reagem com água, que são os óxidos neutros. Olha aqui, ó, óxidos neutros. Óxidos neutros. Não, vou apagar tudo e colocar ali. São os óxidos dos neutros. O que é um óxido neutro? São 3 óxidos que não reagem de jeito nenhum com água, que são o CO, o NO e o N2O. Não reagem com água. Esses são os que podem aparecer numa questão de vestibular. De 1, 2, 3, 4, perguntando, o CO é um óxido ácido. Por quê? Porque o carbono ele é um metal. Então você, hipoteticamente, vai dizer que o CO ele é um óxido molecular, mas não é. Ele é um óxido neutro, não reage com água. Tá? Ele é uma exceção. Tá entendendo? Então, cuidado. Essa aula aqui não tem como função não, como objetivo nomenclatura. É mais objetivo mesmo um aspecto geral dos óxidos. E também um aspecto geralzão. Ainda vai ter mais aula sobre óxidos. Ele tem que falar sobre óxidos ácidos, anfóteros. Vai dar certo, vai dar certo. Detalhe. Vamos atentar a 2 reações de óxidos, que é a reação da chuva ácida, certo? A reação da chuva ácida e a reação da calagem. A da chuva ácida é o seguinte, eu já expliquei inclusive aqui sobre o que mais cai no Enem, que essa reação que cai todo ano, certo? O que acontece? Quando você mora perto de petrolíferas, né, em campos que tem jazidas de petróleo, geralmente essas jazidas elas liberam um gás chamado SO2, certo? O SO2. E a gente sabe que a gente mora, né, em lugares que possuem árvores e essa árvore libera gás oxigênio e nós também, né, por conta da hematose, ali, tendo aquela troca gasosa, há liberação de gás oxigênio. Não por nós liberamos gás carbônicos, mas as plantas elas liberam esse gás oxigênio. Então, SO2, ao reagir com O2, vai formar quem? Vai formar o SO3,
certo? De novo, ó, o SO2 das jazidas de petróleo, ao reagir com O2, né, das plantinhas, forma um SO3. Balanceando isso daqui, fica... Aqui tem um 2, certo? E aqui tem um 2 também, né? 2 vezes 3, 6, 2 vezes 2, pronto. E aqui tem um 2, até porque ele está coisado. 2, 2 vezes 2, 4, mais... Pera. Agora tá certo. Agora tá certo. 2 vezes 2, 4, mais 2, 6, 2 vezes 3, 6, tá certo. Beleza. Aí, queridos, o que acontece? O SO3, lá nas nuvenzinhas, ele vai fazer o quê? Ele vai reagir com a água que está condensada lá nas nuvens, certo? Que está em estado de condensação lá nas nuvens. Então, SO3 mais o vapor lá, né, de H2O, o que vai acontecer? Ele vai reagir, como eu expliquei ainda agorinha. Ao reagir com H2O, ele vai formar o quê? Um ácido, que é justamente o H2SO4. E esse H2SO4, obviamente, que é um ácido, ele vai chover junto com a água e vai formar o fenômeno da chuva ácida. Certo? Isso é a chuva ácida, explicado quimicamente. Pode aparecer aonde? No Enem, pode aparecer na FUVEST. Tá aí, já está explicadinho, certo? E também tem a reação da calagem. O que é a calagem? A gente utiliza muito cal, né, que é o hidróxido de cálcio, para pintar paredes de branco, que é o hidróxido de cálcio, o KOH2. Como é que ocorre essa reação? É justamente o pedreiro vai lá, ele reage o CaO mais o H2O. O CaO, o cálcio, ele é um metal alcalino terroso. Ele é um metal, então é um óxido iônico. Óxido iônico em água vai formar o quê? Vai formar uma base. Então, CaO mais H2O vai formar quem? O Ca, ele é da família 2A, então a carga dele é mais 2. Então, unindo o Ca mais 2 com o OH-, vai formar o CaOH2, certo? Então, queridos, esta daqui é a reação da calagem, não precisa nem balancear pela da puta que passou de moto. Desculpei os palavrões. Então, essa daqui é a reação da calagem. Pessoal, muito obrigado. Essa daqui é a nossa iniciação sobre óxidos. Uma aulinha assim de uns 12 minutos. Foi muita coisinha boa. É isso aí. Se inscreve no canal. Eu sou o professor Pedrinho e valeu, meu filho.